Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 11. Romanos, capítulo de número 12, no verso de número 11. Glória a Deus. Quem escreve a carta de Romanos é o apóstolo Paulo. E aqui ele vai trazer para a gente uma prescrição bíblica. E essa prescrição ela é muito importante. Ele diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de que, irmãos? De espírito, servindo ao Senhor. Mais uma vez, no zelo, diz o apóstolo Paulo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Bom, antes de nós entrarmos no detalhe desse versículo, desse texto, desse contexto, eu quero citar duas frases de grandes homens de Deus que passaram por esse mundo também como peregrinos, mas já partiram para estar com o Senhor. E um deles é Stephen Olford, que diz assim: a espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar de um avivamento pessoal. Bom, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Às vezes nós, como igreja, aguardamos um avivamento coletivo, um avivamento que possa acontecer nos nossos bairros, na cidade, no estado, no país, no mundo inteiro. Porém, o principal avivamento que precisa primeiro acontecer é dentro de mim e dentro de você. Porque se esse avivamento primeiro não passa em nós, ele não vai acontecer através de nós. E é disso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre fervor de espírito. Um grande homem de Deus também, chamado John Wesley, ele diz assim: eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. John Wesley, um grande pregador britânico, que marcou a sua geração na Inglaterra, ele fazia a sua parte no que diz respeito às suas particularidades, e o seu relacionamento com o Espírito Santo permanecia em dia, a ponto desse homem sair para pregar e não chegar no lugar esperando que alguém o incendiasse. Mas John Wesley já saía da sua casa completamente em chamas. E quando ele chegava naquela praça, as pessoas eram atraídas a ponto de olhar e falar: uau! Pergunta para nós, como é que nós estamos chegando aqui? Será que nós estamos esperando, irmãos, que alguém venha colocar fogo em nós? Alguém venha nos incentivar para isso? Ou será que nós já temos graça e que nós já temos ferramentas suficientes, particulares, para que nós possamos fazer o nosso dever de casa, e ao invés de chegar aqui esperando com que alguém nos incendeie, nós já podemos chegar em chamas? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu não sei você, mas quando você já chega incendiado, os ministros não precisam nem pedir para levantar a mão. Você já está com a mão levantada, você já está dançando, você está fazendo alguma coisa, porque você já teve uma experiência particular na sua casa. Fala ou não falo? Eu ensinei para os alunos do Remo o seguinte: ó, quando eu falar fala ou não fala, você fala. Se você falar não fala, eu vou falar do mesmo jeito que eu estou com o microfone. Mas é fato, irmãos, que às vezes nós chegamos apáticos em um ambiente sobrenatural, e essa apatia diz respeito e mostra e revela para nós o nosso nível de fervor no Espírito. Quem está aqui? Ou seja, talvez nós esperamos com que alguém chegue aqui e pregue uma boa palavra, e isso eu falo para a igreja, isso eu falo mesmo no que diz respeito à mensagem. E às vezes as pessoas cantam aqui e dão o seu melhor, quem prega, prega dando o seu melhor, quem serve, serve dando o seu melhor. E eu me coloco nesse pacote, e talvez nós podemos chegar, não é o caso aqui da Igreja Verbo da Vida de Bauru, isso acontece só em Belo Horizonte, claro. Mas nós nos assentamos nesse lugar, e nós ficamos naquela perspectiva: será que a palavra vai ser boa? Será que a música vai ser boa? Será que as coisas... Mas talvez esse julgamento e talvez essa avaliação, ela é muito periférica. Porque quem está fazendo aqui em cima pode estar dando o seu melhor.
Mas a vida de quem está embaixo talvez esteja tão fria, mas tão fria, que para se aquecer dentro dessa atmosfera ou desse ambiente, talvez vai levar um pouquinho mais de tempo para poder derreter as camadas que foram colocadas durante a semana de gelo. Quem está aqui, gente, pelo amor de Deus? Então, às vezes os cristãos se portam dessa forma. Eles vivem uma vida apática a semana inteira e às vezes querem no domingo serem incendiados. Quando na realidade, isso é religiosidade. Porque religiosidade é ser crente domingueiro. Porque cristianismo é ser crente todos os dias. Deus do céu. Oh, glória a Deus. Porque dentro do culto nós podemos nos ajuntar e ser uma grande chama. Porém lá fora as pessoas estão precisando encontrar com essas chamas vivas andando por aí. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Pessoal aí de cima, está comigo? Gente, nunca preguei com alguém lá em cima, agora está legal demais. Entende o que eu estou dizendo? Que tal sermos fervorosos na nossa empresa? Que tal sermos fervorosos no nosso casamento? Que tal sermos fervorosos nos nossos relacionamentos? De segunda a domingo. Não esperar com que um momento apenas, de 2 horas talvez, nos defina o que é cristianismo e o que é fervor. Oh, aleluia. Quem está aqui, gente? E o apóstolo Paulo, como um grande homem de Deus, sabedor do risco que nós poderíamos correr em relação a essa questão da religiosidade, ele vem tratando isso comigo e com você. Até porque a carta aos Romanos foi escrita para os cristãos, mesmo Paulo não tendo pisado ainda naquela igreja. Mas Paulo traz aqui algumas instruções importantíssimas. Mas antes que ele chegasse em Romanos, no capítulo 12, Paulo primeiro, ele mostra, no que diz respeito à sua doutrina, o aspecto legal. O que é o aspecto legal? Paulo mostra aquilo que Jesus fez na sua morte, sepultamento e ressurreição. Depois que ele faz isso, ele trata isso desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Então ele mostra o aspecto legal da doutrina. Por que ele começa primeiro mostrando o aspecto legal da doutrina? Para que através do conhecimento que eu e você estamos acessando do aspecto legal, possa transformar o nosso aspecto comportamental. Oh, aleluia. Então não é só saber que Jesus morreu. Não é só saber que Jesus desceu às regiões dos mortos. Não é só saber que ele ressuscitou ao 3º dia. Não é só saber que ele ascendeu aos céus. É saber que tudo isso que foi feito é para promover em mim e você uma transformação diária. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí Paulo vem na segunda parte de Romanos, a partir do capítulo 12, aonde ele já entra mostrando, no verso de número 11. Ele fala, no zelo, não sejais remissos, mas sedes fervorosos. Que tipo de versículo é esse? Prescritivo. O que é uma prescrição? Talvez eu tenha aqui algum médico. O Gabriel está aqui, né? Cadê o Gabriel? Levanta a mão, Gabriel. Está aqui, o Gabriel é médico. Está estudando para isso, vai formar daqui a pouquinho na medicina. Agora, é interessante que quem é paciente e procura algum médico, o médico vê e analisa a sua situação, descobre os sintomas, avalia, e o médico vai prescrever o medicamento. O medicamento que esse médico prescreve é para que o paciente compre o medicamento e tome do medicamento. Agora, o médico vai fazer isso para o paciente? Não. É o paciente que precisa tomar a postura e fazer aquilo que o médico está pedindo. Oh, glória a Deus. Quem está aqui? Então, esse texto aqui, ou esse versículo aqui, não é opcional. Esse versículo para a gente é algo que nós precisamos colocar em prática. É sermos fervorosos 24 horas. E aí, o apóstolo Paulo traz algumas palavras, eu quero aqui trazer os detalhes dessa palavra para você. Primeiro ele diz, no zelo não sejais remisso. A palavra zelo aqui, ela significa literalmente, zelo, empenhar-se por algo, fazer com diligência, interessar-se com muita seriedade. Preste atenção nisso. No
foi pelo fato de o apóstolo Paulo ter se convertido, saindo do judaísmo e agora se tornando cristão, que ele abandonou aquilo que ele tinha como característica principal do velho homem, que ele tinha zelo pelas coisas de Deus do Antigo Testamento. Quando ele se converteu, o zelo dele aumentou ainda mais. Quem está aqui? Agora, ele está falando no zelo, ou seja, naquilo que diz respeito às coisas do Senhor, faça com diligência. Interesse-se por essas coisas. Porque nós seremos tentados, e nós seremos todos os dias, ao sair para trabalhar, independente de onde passarmos estivermos, nós seremos tentados a deixar as coisas de Deus como algo secundário, as coisas do Espírito como algo periférico, como se as coisas naturais fosse de fato algo concreto, e as coisas espirituais fosse algo abstrato. Por que concreto? Porque nós crescemos, talvez não você, mas eu tive uma família que não tinha um berço cristão. Logo, eu cresci aprendendo a viver pelos 5 sentidos do corpo. Então, tudo que eu tocasse, tudo que eu conseguisse enxergar, experimentar, isso para mim é que era concreto, era verdadeiro. Até que eu me converti e comecei a entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais para mim passaram e saiu do nível daquilo que era abstrato e se tornou para mim algo que é concreto. Até porque o autor aos Hebreus, ao falar sobre a criação do universo, em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, ele fala que pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Que aquilo que é visível, natural, passou a existir das coisas que não existem. Então, peraí. Então, o que eu vejo, o que eu enxergo, é periférico. É isso que é abstrato. Por quê? Porque essas coisas surgiram do invisível. Então, o invisível não precisa ser mais abstrato. O invisível para nós é que tem que ser concreto. Meu Deus do céu. E talvez nós somos tentados a nos apegar com as coisas que são naturais. Nós acabamos de cantar aqui. Nós não somos daqui. Para casa nós voltaremos. Agora, quantos sabem que esse mundo vai pegar fogo? Agora, sabendo que esse mundo vai pegar fogo, quantos têm colocado o coração nos castelos que estão construindo aqui? Quem está aqui, gente? Nós estamos falando de coisas, de aspectos da vida. Coisas que podem roubar o nosso fervor. Coisas que nos tiram dessa intensidade do fervor do Espírito. Que vem para a gente, talvez de uma forma como um fermento, mas que vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e daqui a pouco as pessoas estão como geladeiras, frias, geladas, e não tem uma palavra que entra mais. Por quê? É novo nascido, cristão, mas está embriagado com as coisas do mundo. Quem me ama, gente, nessa noite? Eu estou falando pelo Espírito, fervor de Espírito. Agora, interessante que o pastor fala algo importante aqui, sem ele saber, inspirado mesmo pelo Espírito. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Fala, e não vos embriagueis com vinho. Aonde há o que, irmãos? Mas enchei-vos do Espírito. Pergunta para nós, do que nós estamos cheios? Vamos lá, gente. É para pensar mesmo, para a gente refletir. Do que nós estamos nos enchendo? Porque fato é, nós fomos feitos para sermos, de fato, cheios por algo. Mas o que é que nós estamos nos expondo para nos encher? Paulo está falando aí, a instrução é, enchei-vos do Espírito. Não é enchei-vos da preocupação. Não é enchei-vos da ansiedade. Nossa, gente. Eu posso aprofundar um pouquinho mais, pastor? Posso? Tá bom, eu vou aprofundar, mesmo se falasse. Preste atenção nisso. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, porque há vez de comer, beber e o que mais? Vestir. Mateus capítulo 6, verso 25 fala sobre isso. Jesus fala, não ande preocupado com aquilo que é básico, para que você possa viver. Se não é para preocupar com aquilo que já é básico, por que está preocupando com coisas maiores? Agora vamos parar para pensar. Quando Jesus fala isso, ele fala assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem vive e se preocupa com essas coisas é o gentio.
é o gentio? São aqueles que estão sem Deus no mundo. Então vamos fazer uma analogia rápida aqui para a gente parar para pensar. Daquilo que pode diminuir esse fervor e esse zelo das coisas do Espírito. Vamos lá. Outrora, sem Cristo, nós estávamos separados de Deus. Estranho às alianças, às promessas. Estávamos mortos espiritualmente. A palavra morte aqui significa separação. Separação não só da fonte da vida que é Deus, mas nós morremos para as coisas do Espírito, por isso que as coisas naturais para a gente começaram a ser concretas. Agora para pensar. Antes de nós estarmos aqui e sermos convertidos, eu, Renato, acordava pela manhã, no mundo, e eu corria atrás das coisas. Dinheiro. Trabalho para quê? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Comprar casa, comprar carro, comprar comida, comprar roupa. Porque é isso que o ser humano trabalha o tempo todo para ter, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Agora vamos lá. Só que esse é um estilo de vida que Jesus fala que é intrínseca do mundo. Por isso que quando nós vamos ler Efésios, no capítulo 2, no verso de número 11, fala que outrora sem Cristo, nós estávamos sem Deus no mundo. Irmãos, presta atenção, sem Deus, sem Cristo, sem Deus. E dessa forma, sem Cristo e sem Deus, eu não achava e não tinha a minha plena convicção em Deus, tendo Ele como Pai e minha fonte. Logo eu via eu como Deus e eu como a própria fonte de vida. Quando na realidade a Bíblia diz que eu estava morto. E aí, pastor? Acordava pela manhã, corria atrás das coisas. Corria atrás das coisas, corria atrás das coisas, corria atrás das coisas. Pecava. Porque o pecador peca. Natureza. Cachorro late, cavalo, né? Rincha. Pecador peca. Pecava. Dormia sem consciência de nada. Estava lá, morto. Beleza. Só que nesse processo, eu me converti, você se converteu. Nós nos convertemos. Agora, quando nós nos convertemos, você acha que a nossa mentalidade mudou da noite para o dia? Não, porque a gente viveu a vida toda como escravo. E agora a mentalidade escrava ainda está pregnada. Qual que é a mentalidade escrava? Eu consigo na força do meu próprio braço. Eu consigo fazer sozinho. Para que confiar em Deus? Para que dar dízimos e ofertas? Tem alguém aqui nessa noite? É noite já, né? Certificar ali, à noite. Agora vamos lá. Vamos parar para pensar, crente pensa. Então nós nos convertemos. A partir do momento que nós nos convertemos, qual que é o estilo de vida que Deus espera de mim e de você? Fala comigo, uma vida de fé. Abacuque 2,4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. Ninguém é justificado diante de Deus mediante a lei, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. De fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 38. Diz, o meu justo, ora, ele viverá pela fé. Viver pela fé. Fé nós temos que considerar que é sinônimo da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Deus está falando, o meu justo vai viver pela palavra. O meu justo vai viver pela confiança na palavra. Ele não vai andar mais como o ímpio. Agora presta atenção nisso. O ímpio acorda então e vai atrás dessas coisas. O que essas coisas se tornam para o ímpio? Ou outrora eu e você sem Cristo. Se torna para a gente uma maquiagem. Por que uma maquiagem? É uma maquiagem tentando tampar uma morte que existe dentro. Nossa, eu vou falar de novo, gente, pra vocês pegarem isso. É uma maquiagem para tampar uma mancha chamada morte, por causa da natureza pecaminosa que existe dentro. E aí o mundo tenta o tempo todo ter nas coisas vida, quando essas coisas são passageiras. E aí nós que somos cristãos, louvado seja Deus, olhamos para a vida do ímpio, que está com uma maquiagem estampada na cara, e essa maquiagem é carro, casa, dinheiro, tudo que você imaginar. E aí a gente está aqui perseverando, vivendo uma vida íntegra, se aperfeiçoando, congregando, colocando a carninha no lugar, saindo de casa falando assim, hoje eu vou congregar, vou ouvir meu pastor, o conselho dele, as correções dele que eu preciso, que não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Aí pensa que nada, no que diz respeito às coisas materiais, não estão acontecendo. O dinheiro não está chegando da forma que nós gostaríamos.
A casa ainda não chegou. O carro ainda não chegou. Aí nós olhamos, não nós, lá em Belo Horizonte. A gente olha para essa pessoa e fala assim, rapaz, eu estou servindo a Deus. As coisas não estão acontecendo como ele, o que está errado? E a gente começa a ser enganado por esse tipo de pessoas, ou comportamentos, ou comparações. Porque a gente está olhando de uma forma periférica. Porque a gente está olhando para ele, aonde ele está se baseando, ou colocando a sua vida na confiança das coisas, mas aquilo é uma maquiagem tampando uma morte por dentro. Porém, nós ainda que as coisas não se manifestou no tempo que nós gostaríamos, porém, exige a perseverança, amém? Nós não precisamos nos comparar com eles. Por quê? Porque nós mesmo não tendo a maquiagem, glória a Deus, nós temos uma vida em abundância por dentro. Oh, glória a Deus. Aí tem um tanto de gente que entra nas redes sociais e que vê lá a vida de alguém postando coisas, viajando lá para Dubai, que não sei o quê. Nossa, que isso está prosperando. Você está só pensando que está prosperando. Está sem vida, irmão. E você com vida querendo comparar a sua com a dele. A sua é muito melhor e superior. Porque se Jesus voltar, você subiu. Agora, quantos sabem que Deus não é religioso? Por que Deus não é religioso? Porque Deus ainda suporta esse tipo de comportamento do ímpio. Porque está vivendo um tempo de ignorância. Então, Deus sabe que ele vai viver dessa forma mesmo, até que ele seja encontrado, como eu e você fomos um dia. Agora, para Deus, o que é impensável é, não um morto tentando ter nas coisas vida, mas quem tem vida tentar viver como morto. Tomar uma água aqui, por favor. Acordar para conquistar coisas? Hã? Não estou falando que nós não temos que trabalhar, mas colocar nisso a confiança, colocar nisso o coração, colocar nisso a sua fé, colocar nisso a sua dependência, sabendo que Jesus falou, ei, deixa eu dizer, olha para os pássaros. Espera aí, é uma mensagem que parece que todo mundo prega, mas a gente tem que se aprofundar nela. Ele está falando, olha para os pássaros, eles não tecem, eles não trabalham, mas falta alguma coisa de comer para eles? Não. Como é que Deus alimenta esses pássaros? Tacando ração do céu? Não, irmãos, é pela criação. Quem está aqui? Aí Jesus está falando assim, agora, olha os lírios do campo. Nem o rei Salomão se vestiu com tamanho esplendor. Irmão, por que o rei Salomão foi inserido nesse sermão de Jesus? Eu me perguntei, por que Jesus foi comparar o rei Salomão? Porque o rei Salomão ele estava na nova aliança ou antiga aliança? Antiga aliança. A antiga aliança, os homens tinham a natureza transformada, nascida de novo, ou eles eram mortos espiritualmente? Mortos. Jesus não tinha vindo, morrido, nem ressuscitado, para que eles pudessem crer. Agora vamos lá. Esses homens, na antiga aliança, decidiram crer na palavra de Deus, mesmo debaixo de maldição. Nossa, meu Deus. E debaixo de maldição, Deus fez Salomão prosperar de uma forma sobrenatural. Você está falando, está vendo Salomão? Qual que era o relacionamento do homem do Antigo Testamento em comparação do homem do Novo Testamento? O homem do Antigo Testamento era de funcionário para patrão. Pra você entender? Ele trabalhava para ter. Porque eles viviam pelas obras. Isso era lei. Isso é vida de lei. O que é vida de lei? Eu preciso... Nossa, meu Deus. Jesus amado. Fala ou não fala, gente? Por isso que eu amo o Evangelho. Porque o cristianismo, ele elimina a meritocracia humana. E coloca os méritos todos em Jesus. Porque na graça, você não precisa fazer para receber. Você recebe pela fé. Agora pergunta, do que nós temos que se gloriar? Nada. Recebeu pela graça. Você foi salvo pela graça. Recebeu o dom da graça. Foi comprado pela graça. Recebeu o Espírito da graça, capacitado pela graça. Deus foi lá e nos salvou, preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, sim ou não? E no final, Ele vai nos dar um galardão por aquilo mesmo que Ele preparou. Hã? Paulo diz, do que nós temos que nos gloriar? Nada, foi embora toda jactância, todo orgulho e toda soberba. Gente, quem está aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Jesus falou, olha, o rei Salomão, rapaz, faltou alguma coisa para esse funcionário? E quem é chefe aqui sabe o que eu estou falando.
Quem é patrão aqui sabe o que eu estou falando. Pergunta, você que é dono de uma empresa, você já é uma pessoa generosa com seu funcionário, sim ou não? Sim. Agora, e com seus filhos? Como que você se comporta? Você trata ele como funcionário ou você trata ele como dono de tudo? Deus está falando, você está preocupando com coisas que na verdade já são tudo seu. Mas não mudou ainda a mentalidade de escravo. Está correndo atrás para ter, quando na realidade é muito melhor ser. Porque lá eles tinham, mas não eram. Hoje nós somos, por isso nós podemos ter. Vocês estão aqui, gente? Aí Jesus falou assim, olha os lírios do campo. Nem o rei Salomão, rapaz, se vestiu como esses lírios. Agora, um dia eu parando para pensar um pouquinho sobre isso, eu tenho um cachorrinho em casa, eu amo meu cachorro, gente. É um shih tzu, bolinha de pelo desse tamanho, imagina a minha mão. Irmãos, eu acordo pela manhã, o meu shih tzu não fica latindo para eu colocar ração e água para ele. Porque ele sabe que ele tem um bom dono. O dono não vai deixar faltar nada para ele. Eu vou lá e coloco, e ele se alimenta, toma aguinha, come a comidinha, e está tudo certo. Agora, eu e minha esposa ainda, por enquanto, não temos filhos. Filho, a gente pretende. Fui perguntado sobre isso, quero gêmeos ainda por cima. As irmãs, misericórdia. Minha esposa que não está aqui para ouvir isso. Mas agora, para pensar. Se um animal eu não deixo faltar sendo dono, agora imagina para o meu filho sendo pai. Não, peraí, gente, peraí. Você não entendeu. Ele está falando assim, ei, meu filho, você está na nova aliança. Não deixa que nada diminua o seu fervor no espírito por causa de preocupação com as coisas dessa vida. Por quê? Porque você tem um pai. Irmãos, se um filho de alguém aqui, que é bebezinho, chegar pela manhã e falar assim, papai, você me permite sair hoje para trabalhar, para comprar um leite? O que esse filho vai demonstrar para você? Que ele não tem confiança. Que ele não acredita em você. E que ele não sabe que você tem a capacidade de trazer o leite para ele. É isso que Jesus está falando. Quando você preocupa com as coisas, você está tirando de Deus a oportunidade de exercer a paternidade em mim e você. Meu Deus do céu, gente. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Então não ande ansiosos, porque a ansiedade diminui o fervor. Aí Jesus pergunta, quem aqui pode acrescentar um côvado de vida? Quem aqui, vamos perguntar, quem aqui sabe do dia de amanhã que você pode acrescentar um dia de vida? Isso é muito mais profundo do que as coisas básicas, comer, beber e vestir. Eu estou falando da vida. Quem aqui pode acrescentar? Ninguém. Então, a pergunta é, por que está ansioso? Por que as clínicas de psicologia estão lotadas? E os cristãos não param de frequentar, nada contra os psicólogos, se tiver a necessidade, vai mesmo. Mas por que, irmãos? Falta de confiança. E isso diminui o nosso fervor. Por quê? Porque eu já estou pensando logo, na hora que acabar o culto, o que eu tenho que fazer daqui a pouco? Ansiedade. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Nem chegou a conta, já está se preocupando. Jesus pode voltar agora. E aí, irmãos? O que adiantou se preocupar? Não era melhor estar mais zeloso pelas coisas mais importantes? Que é o que Paulo está falando aí. No zelo, não sejam remissos. Para de colocar a sua atenção, que é tão importante, em coisas que são periféricas e que não valem nem um punhado de feijão. Acorda! Desperta, porque tem coisas superiores. Tem coisas muito mais profundas e densas para a gente entrar. Tem coisas muito mais intensas para a gente entrar. Eu tenho que ficar só de olho no meu tempo, gente. Pastor, me ajuda, tá? Lá atrás, eu acho que lá atrás não está marcando não, está marcando o horário só. Depois se alguém puder escrever um papelzinho só para me falar do tempo, tá bom? Vocês estão sendo abençoados? Glória a Deus por isso. Aí ele diz, não sejais remisso, a palavra remisso aqui no próprio texto diz, lento, indolente, ficar para trás. É possível, Renato, alguém não ser zeloso e ainda por cima ser remisso, lento, indolente e ficar para trás? Sim. É possível estarmos no mesmo ambiente, recebemos da mesma palavra,
Na mesma atmosfera, unção, alguns avançando demais e outros ficando para trás. Por quê? Vai depender do livre-arbítrio de alguém, se ele vai estar interessado pelas coisas que são superiores ou com as coisas que são desse mundo e que são periféricas e que vão passar. Quem está aqui, gente? Posso ouvir um glória a Deus? Aí ele diz, antes, gosto desse antes, sejam fervorosos. Fala comigo, fervoroso. E aí quando eu vejo a palavra fervoroso aqui, significa ferver, ser crente, amor e zelo, pelo que é bom ou mal, espírito fervoroso ou sentimento intenso. Então ele está falando, seja fervoroso. E se nós pegarmos a palavra fervoroso aqui, a gente pode linkar até mesmo com o elemento fogo. Porque não tem como você pensar em fervor se o fogo não estiver envolvido. E aí quando eu falo de fogo, eu faço duas separações aqui que são importantes. Determinados contextos da Bíblia vai falar de fogo como juízo. Agora outros determinados textos da Bíblia vai associar o elemento fogo para descrever o Espírito Santo. Então se eu quero ter uma vida fervorosa, eu tenho que me interessar pelas coisas do Espírito. Eu tenho que me aprofundar nas coisas que são do Espírito Santo. Um exemplo, vamos para o Antigo Testamento. Abra comigo, por favor, em Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 2. Vocês estão aprendendo? Pode me entregar aqui. Zacarias. Isso, obrigado, viu? Maravilha, deixa eu colocar aqui agora no meu. Eu sei que meu pastor ele é bem pontual, então não quero errar. Espera aí. Pronto. Soltei o cronômetro, tá, pastor? Tudo certinho. Bom, Zacarias capítulo 4, verso de número 2, olha o que está escrito. E ele me perguntou, o que é que você está vendo? Respondi, estou vendo um candelabro de ouro, e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro, e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro, estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Ele diz, aí perguntei ao anjo, diz Zacarias, meu senhor, o que quer dizer isso? O anjo respondeu, você não sabe? Ele perguntou, não, senhor. Respondi, aliás. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Então vem agora a revelação. Então ele falou de candelabro, ele falou de azeite, ele falou de lamparina, e aí ele perguntou o que era isso, e aí o anjo deu a revelação, ele foi a Zorobabel e entregou a revelação. E ele diz, não será por meio de um poderoso exército, e nem pela sua própria força que você fará, glória a Deus. O que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso que está falando. Então, lamparina, fogo, candelabro, elementos para descrever a pessoa do Espírito. E é interessante que no Novo Testamento, a gente vai ver também um texto em Atos capítulo 2, verso de número 1. Está passando aqui no telão, tá? Ok. Atos capítulo 2, verso de número 1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram entre eles línguas distribuídas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então, mais uma vez, o fogo associado à pessoa do Espírito, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Agora, se eu penso em uma vida fervorosa, o primeiro exemplo que eu tenho que ter é de Jesus Cristo. Porque eu não consigo imaginar Jesus vivendo uma vida pacata, uma vida fria, gelada, alguém chegando e Jesus, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Não, eu consigo ver alguém fervoroso. Eu não estou falando de ficar correndo, caindo, levantando, não estou falando nada disso, irmãos. Mas alguém posicionado, alguém profundo naquilo que realmente ele está zeloso. Agora, veja, Jesus tinha um relacionamento tão grande com o Espírito Santo para ter uma vida incendiada, que primeiro ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus, ele não só nasceu pelo Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito Santo, Atos capítulo 10, verso de número 38. A Bíblia diz que Jesus também, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, Lucas capítulo 4, verso de número 1. Jesus, ao sair do deserto, ele saiu cheio do poder do Espírito Santo para pregar na Galileia. E não somente isso, Jesus também realizou todas as suas obras por meio do Espírito. E depois de realizar, ele morreu, mas o próprio Espírito ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos.
Então, tem alguém que pode falar mais do Espírito Santo que Jesus? Claro que não. Quer ver um exemplo? Vá comigo para João, no capítulo 14, no verso de número 16. Olha Jesus criando a expectativa nos discípulos em relação ao Espírito Santo. João capítulo 14, verso 16. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará quem, irmãos? Fala comigo, outro. Para aqui. A palavra outro aqui é halos. Halos significa no grego, alguém da mesma espécie que eu sou. O que Jesus está falando para os discípulos? Está vendo aqui, eu alimentei vocês, vocês viram milagres, viram grandes coisas? Tudo bem, mas se eu não morrer e não for para o Pai e não rogar o Espírito Santo, eu serei só um aqui na terra. Mas se eu morrer, ressuscitar, ascender aos céus, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo de uma forma personalizada para cada cristão. E assim como eu fui para vocês pessoalmente, para esse grupo, o Espírito Santo será para cada cristão que nascer de novo. Oh, glória a Deus. Aí Jesus traça as suas características. Sabe quem que Ele é? O Consolador que é Paracletos. O que é o Paracletos? É um intercessor, um convocado a ajudar, alguém que pleiteia a causa de outro. O Espírito Santo não está passando férias em mim e você. Ele tem uma obra para realizar em mim e você. Ele está falando, eu sou seu socorro. Seu socorro não é a sua conta bancária. Oh, glória a Deus. O seu socorro não é o seu recurso. O seu socorro não são pessoas. Apesar do Espírito Santo também levantar e falar através de pessoas. Mas ele pode ser isso para você de forma personalizada, íntima, particular, diariamente. Oh, glória a Deus, irmãos. Aí ele disse, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque, fala comigo, Ele. Sabia que Ele é um pronome pessoal? Jesus não tratava o Espírito Santo como uma pomba, ou como um óleo, ou como fogo, apesar de ser elementos para descrever a sua pessoa e sua obra. Mas Jesus tratava o Espírito Santo como alguém, como uma pessoa. Irmãos, o Espírito Santo ele é tão real, mas ele é tão real que ele é mais real do que a pessoa que está sentada do seu lado agora. Ele é mais real do que a sua esposa que deita do seu lado, marido. Ou marido, a esposa, ou o seu marido que deita do seu lado. Ele é uma pessoa, um ser humano que precisa ser considerado. Nossa, Jesus, eu vou falar esse negócio, irmãos. Imagina você casado com alguém, passar o dia todo sem conversar com ele. Sem dar bom dia. Irmãos, eu passo na minha casa e eu vejo minha esposa lavando vasilha. Meu Deus do céu. Essa mulher está falando demais hoje. Mas não é, irmãos, ela está desenvolvendo e relacionando com o Espírito Santo. Ela considera uma pessoa mais real do que eu, que estou dentro de casa. Agora você imagina se você não desenvolver esse relacionamento diário com alguém que já está dentro de você. Às vezes a gente está buscando socorro em coisas porque a gente não considera o socorro que já está dentro. Vocês estão aqui? E Jesus disse, Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando Jesus fala isso com os discípulos, por que ele falou? Ele falou assim, Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. Porque o Espírito Santo ainda não estava neles. Porque Jesus não havia morrido nem ressuscitado. Por que o Espírito Santo habitava entre eles? Porque a pessoa do Espírito estava em Jesus. Mas Jesus falou, vai chegar um dia que Ele não vai estar só em mim. Vai chegar um dia que Ele vai estar em todos aqueles que em mim crê. De forma pessoal. Por quê? Porque a minha ideia é não deixar os membros do corpo de Cristo órfãos. O que é a palavra órfão aqui? Pega o significado depois, no dicionário não português, bíblico, tá? A Bíblia foi escrita no grego koiné. Vai pegar o dicionário. Sabe o que significa? Eu não vos deixarei órfãos de pai, eu não vos deixarei órfãos de mestre, e eu não vos deixarei órfãos de um guia. Jesus está falando, ei, por mais que você não tenha alguém que exerceu na sua vida uma figura paterna, pouco tempo foi o Dia dos Pais, saiba que você não precisa se vitimizar por isso. Porque agora tem alguém aí como um pai dentro de você, que te acolhe, que cuida de você, que te supre nas necessidades. E se já não bastasse, Ele também é o seu mestre, por isso que Ele é a unção que te ensina e nos ensina de todas as coisas, e de ninguém nós precisamos ser instruídos. O que Ele está ensinando? O Espírito Santo nos ensina de uma forma tão peculiar, principalmente no Rema, porque é uma escola do Espírito, palavra da fé. Por que tem muito cristão sendo enganado? Porque não conhece a verdade.
Aí o Espírito Santo está aqui falando a verdade, não rema, para que fazer o rema? Para não ser mais enganado. E aí você vai estudar o que é certo, que quando vem a nota errada, você logo vai falar, rapaz, está errado isso aqui, porque eu já aprendi o que é certo. E ele não vai te deixar privado de um guia. O que é um guia? Eu estou com vocês em todo o tempo. O Espírito hoje, ele testifica com o meu e com o seu Espírito que nós somos filhos. Mas ele também está dentro de nós para nos guiar em toda a verdade. Ele está dentro de nós para nos guiar nas associações. Com quem nós estamos associando? Sabia que nós podemos entregar isso ao Espírito Santo para nos ajudar? Nossa, gente, pelo amor de Deus, quem está aqui? Nós podemos, irmãos, render as nossas, que nós dizemos ser nosso, que na verdade não é nosso, é dele. E dizer, Espírito Santo, como que é isso? Veja, presta atenção nisso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o concílio, para decidir uma questão doutrinária, a última palavra não foi do pastor Tiago, não. A última palavra foi do Espírito Santo, que assinou embaixo e falou assim, aprova o que vocês decidiram. Porque o ministério não é nosso, o ministério é do Espírito. Agora pergunta para a classe. Vamos lá. Quem aqui confia que tem um ministério, um chamado da parte de Deus? Fala, glória a Deus. Agora, quantos aqui querem cumprir o chamado e o ministério que Deus te confiou? Lembra que Paulo falou, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Uau! E logo nós queremos. Agora, quantos sabem também que o Espírito Santo, ele quer completar aquilo que ele começou em mim e você? Porque muitas vezes nós estamos interessados em fazer algo através do Espírito, quando primeiro ele quer nos incendiar por dentro por meio da sua primeira obra. Porque uma coisa é a pessoa do Espírito, a outra coisa é a obra do Espírito. A pessoa do Espírito eu não tenho como extinguir, apagar, mas a obra dele eu posso apagar. É um exemplo disso, Efésios 4:30, não entristeceis o Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito de Deus, não ultrajem o Espírito de Deus, não enciumes o Espírito de Deus, Tiago 4:4. Eu vou fechar com isso. É engraçado porque eu pensando sobre o que Tiago estava falando, ensinando sobre o Espírito, ele falou, rapaz, não enciuma o Espírito Santo não. Essa palavra enciumar é deixar alguém com um sentimento ardente. Imagina você casado, e aí pensa que nada, a sua esposa começa a conversar com um cara de uma forma íntima que nem faz parte do seu relacionamento. O que isso vai provocar em você? Ciúme ardente, desejo ardente, alguma coisa que, rapaz, não está certo. A mesma coisa também diz respeito à mulher vendo o marido, indo conversar com outra mulher. Por quê? Porque a mulher tem uma aliança com o marido, por isso que isso sente o quê? Um ciúme ardente. O Espírito Santo, ele tem em nós, como alguém que ele é vinculado, que se tornou um. Por isso que ele tem ciúmes, desejo ardente. Agora, por que ele tem desejo ardente? O desejo ardente é despertado e o ciúme é despertado, principalmente quando alguém se envolve com aquilo que o Espírito Santo não aprova. Porque se eu não aprovo a minha esposa com alguma coisa, pode provocar algo em mim. Se ela não me aprova alguma coisa, eu posso provocar algo nela. A mesma coisa é o Espírito Santo. Quando eu entendo, ou nós entendemos, que nós não somos mais de nós mesmos, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala, por um acaso vocês não sabem que vocês não são mais de vocês mesmos? Mas que vocês foram comprados, e que vocês agora são templos do Espírito Santo. Você sabia que a pessoa que está do seu lado é templo sagrado? Olha para a carinha dessa pessoa aí e fala assim, ô tempo bonito, gente, ô coisa linda, uai sou, ô trem bonito, lá no menino, ô trem bonito. O Espírito Santo está falando, ei, vocês são templos. Por isso que ao pregar a palavra, a gente prega com cuidado, por quê? Porque no mesmo contexto ele diz, cuidado, porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ele está falando, cuidado, como que você ensina o corpo, porque se isso afetar o corpo, você vai ser danificado, ministro. Olha o cuidado do Espírito Santo. Então, com coisas que podem profanar o templo, o Espírito Santo logo se levanta, meu irmão, e se entristece. Ele pode ser apagado na sua obra. Porque, afinal de contas, Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz, eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em mim, ele há de concluí-la até o dia de Cristo. Sabia que quando Jesus partiu, subiu, ele deixou a igreja debaixo da responsabilidade do Espírito. O Espírito Santo tem uma responsabilidade de levar a igreja para Jesus adornada, limpinha, pura, santificada. O Espírito Santo está falando assim, eu comecei essa obra, eu quero terminar. Essa é a parte divina, mas agora tem a parte humana. Você vai precisar estar plenamente convicto.
Porque foi a parte de Paulo, eu estou plenamente, Espírito Santo. Ele é o agente transformador. Ele entrou dentro de nós e ele precisa primeiro provocar, e ele precisa realizar essa grande obra. Se nossos olhos espirituais fossem abertos agora, vocês viriam placas penduradas no seu peito como uma corrente escrito: estou em obras. Vou repetir: estou em obras. Obras de quem? De homem? Não, é um templo feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Espírito de Deus. Agora o Espírito Santo está falando: deixa eu fazer essa obra. Não se contamina mais com as coisas. Não deixe nada com que nada te profane. Se alguém aqui tem alguma propriedade, pergunta: você deixa essa propriedade aberta para que um ladrão venha e roube? Você deixa a porta da sua casa aberta para que o ladrão entre lá e roube e faça alguma coisa de mal com a sua família? Não, você logo o quê? Protege. A mesma coisa é o Espírito Santo. 1 Pedro 2,9: vós sois, porém, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Agora o que o Espírito Santo diz, e a gente fecha com isso: deixa eu concluir a obra. E sabe como que você vai me ajudar concluindo a obra? Orem em todo o tempo, com entendimento, mas orem no Espírito. Paulo diz para a igreja de Coríntios: eu oro no Espírito mais do que todos vocês. Quem foi Paulo? Vejam um tanto de carta que esse homem escreveu, porque ele entrou na profundidade. Porque o Espírito Santo é aquele que sonda as profundidades de Deus e pega lá naquilo que está profundo de Deus e traz à tona para revelar aquilo que Ele precisa fazer em nós. E por fim, faça devocionais, dedique-se à palavra. Dedique-se à palavra. Irmãos, nós podemos dedicar um devocional pela manhã, a ponto de sermos cheios do Espírito Santo durante o dia todo. Não negligencie a palavra de Deus e nem a oração. Você pode se colocar de pé?